No final de 2019, a população mundial foi surpreendida por um patógeno mortal que acabou causando uma pandemia ao redor do globo, o vírus da Covid-19, cujo epicentro se deu na cidade de Wuhan, na China. Quarentenas, movimentos de isolamento e pedidos a nível governamental para que as pessoas permanecessem em casa. Aulas EAD, trabalhos online, notícias falsas, corrida por vacinas, hospitais lotados e mortes. Tudo isso fez parte do cotidiano do planeta Terra. Com tantas mudanças bruscas no dia a dia de todas as pessoas, é de se imaginar que o comportamento de muitos também mudou. Você mesmo que está assistindo a esse vídeo, se vivenciou esse período, deve ter notado algumas alterações no seu próprio comportamento ou no de amigos e colegas, certo? O que aconteceu com seus relacionamentos? Seu tempo online aumentou? Quão dependente de um aparelho eletrônico conectado na rede você se tornou? Como a sua saúde mental foi afetada? Nesse sentido, questionamentos como esses levaram os pesquisadores Dong, Yang, Lu e Hao a realizarem uma pesquisa com o objetivo de mensurar algumas das mudanças nos hábitos de crianças e adolescentes chinesas de 6 a 18 anos durante a pandemia de Covid-19. Ao todo, eles conseguiram um total de 2.050 relatos relacionados ao vício na internet e fizeram suas análises por meio do IAT, ou Teste de Vício na Internet, que contém 20 perguntas que os próprios participantes respondem. Estes participantes também responderam ao protocolo da AS21, da escala de depressão, ansiedade e estresse, que através de 21 perguntas consegue quantificar o nível de cada uma dessas características de estado mental. Além destes parâmetros e das separações pelos testes, alguns dados interessantes também foram coletados. Através do mesmo protocolo, foi perguntado aos participantes qual era a frequência durante a semana e a duração do uso de equipamentos que têm acesso à internet. Ademais, a frequência desse uso durante a noite e após a meia-noite. Ao final, também foi pedido aos sujeitos que declarassem o quanto eles se achavam viciados na internet, numa escala de 0 a 100. Essas perguntas foram feitas em relação aos períodos pré e durante a pandemia. Recapitulando, temos aqui os dados dos relatos dos jovens antes e durante a pandemia, e também os testes IAT e DAS21, estes que têm relação somente durante a pandemia. Mas e aí, quais foram os resultados dos pesquisadores quando analisaram estes dados? Antes de entrar nessa parte, é importante adicionar uma coisa para uma melhor compreensão. Com os dados do IAT já coletados, o grupo de pesquisadores dividiu os participantes em três grupos, sendo eles os usuários normais, o N, usuários problemáticos, o P, e usuários viciados UV. Bom, segundo eles e levando em conta também os valores admitidos no IAT, temos que 2,68% dos participantes são viciados na internet e 33,37% usam excessivamente esse veículo de informação. A pontuação média do IAT foi de 78,96 para os usuários viciados, 49,38 para os usuários problemáticos e 28,51 para os usuários normais. De acordo com esses resultados, os elementos que mais implicam nessas diferenças entre os três grupos de participantes são a idade, o sexo e a escolaridade. Além disso, os pesquisadores não acharam diferenças na taxa de filho único, residência, renda familiar anual ou escolaridade dos pais. Entre os dispositivos mais utilizados pelos participantes estão os smartphones ou tablets que entram no topo da lista, com as porcentagens descritas no slide, seguidos de IPTV, computadores e, por fim, outros dispositivos. Para os três grupos estudados e de acordo com os dados obtidos pela autoavaliação, houve um aumento na frequência geral, na duração, na frequência de uso após as 24 horas por semana e no uso na madrugada durante o período da pandemia. Os pesquisadores também analisaram a prevalência da depressão, ansiedade e estresse durante a pandemia. Os valores obtidos são a predominância entre todos os participantes de 17,66% de depressão, 15,54% de ansiedade e 7,7% de estresse. Isso nos leva ao ponto que os pesquisadores irão mostrar as associações que podem ser feitas a partir de seus resultados. Nos participantes que foram identificados como o V e o B, tem-se associações fortes com a depressão e estresse a níveis leve, moderado e extremo, e apenas com ansiedade de leve a moderada. Além disso, o sexo masculino e a idade também têm correlação forte com esses dois grupos de usuários. Esses achados indicam, segundo os pesquisadores, que houve sim um aumento do uso excessivo de internet por parte da juventude chinesa devido à pandemia de Covid-19. Ainda nesse caso, defendem que esse estudo é um primeiro passo para entender a relação entre o vício na internet e alguns outros fatores em potencial, como gênero, idade e depressão.
Não ficou muito convencido só com a resposta deles? Bom, se você ficou, então ótimo. Mas se não ficou, está tudo bem também. Na ciência, a dúvida e o questionamento são sempre bem-vindos. É por isso mesmo que os pesquisadores sempre disponibilizam os dados coletados e assim qualquer um pode fazer uma análise sobre eles. Nós do grupo 13 fizemos algumas e encontramos algumas correlações interessantes. Primeiramente, mediante a base de dados fornecida pelos cientistas, conseguimos mostrar que o gráfico de densidade do vício na internet para todos os sujeitos, com a distribuição das notas do teste IAT, parece não seguir uma distribuição normal. De acordo com o teorema central do limite, ela tende a se tornar normal com um número infinito de amostras. Entretanto, com a quantidade de testes do banco de dados dessa pesquisa, não sabemos ao exato qual é a função da distribuição, apesar de, dentre as opções normais, ela se assemelhar bastante à do tipo gama, como na imagem do slide. Além disso, verificamos uma forte correlação entre a pontuação do teste IAT e a pontuação do teste DAS-21, indicativo sobretudo de depressão, como mostra o gráfico. Ou seja, indivíduos que estão mais viciados na internet podem também desenvolver a depressão. Ainda nessa análise, a conexão entre a pontuação e a idade não está bem estabelecida, demonstrando apenas uma leve inclinação da reta. Em geral, tem-se que muitas análises podem ser feitas com esses dados. Para finalizar, nós criamos um documento R Markdown que mostra etapa a etapa o que foi feito, como também os resultados. A única coisa que você precisa fazer é ter o R instalado no seu computador e seguir o nosso script. Vamos deixar o link tanto do artigo original quanto desse nosso documento. Espero que você tenha gostado e se tem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. Não deixe de acompanhar os outros projetos que estão sendo publicados nesse canal. Agradecemos muito a sua atenção.